Olá para você, é, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possam ser abundantes na sua vida. Bom, e eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para falar algo que é muito importante nos dias de hoje, né? A gente precisa esclarecer, a gente precisa estudar, a gente precisa relembrar por que nós somos cristãos protestantes e por que nós estamos aqui defendendo, né, os valores cristãos, os valores que Jesus Cristo, nosso Salvador, sempre defendeu quando esteve aqui nesse mundo. Bom, então, nesse primeiro vídeo eu quero falar a respeito da Reforma Protestante, né, onde ela surgiu, por que ela surgiu, e assim, de forma bem sucinta, de forma de um ambiente bem resumido mesmo. A Reforma Protestante, ela começou, né, todo mundo sabe, em 1517, com Martim Lutero, quando ele coloca na porta, né, da catedral lá de Wittenberg as suas 95 teses, né? Martim Lutero era um doutor, um padre da Igreja Católica, e ele coloca ali na porta daquela igreja, da catedral, as suas 95 teses. Então ali é o início da Reforma Protestante, né, que inclusive agora no próximo dia 31 de outubro, né, vai ser o dia da Reforma Protestante, que é o dia 31 de outubro. É considerado aí o aniversário da Reforma Protestante. Então ali começa a Reforma Protestante. Só que esta reforma, ela se baseou em 5 pilares, né? E o primeiro pilar, que no meu ponto de vista é o mais importante, é o sola scriptura, né? Que é chamado aí no meio das igrejas pentecostais, das igrejas reformadas, das igrejas evangélicas, os 5 solas da Reforma Protestante. Então o primeiro sola é sola scriptura. Aí os outros 4 solas, né? Sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo gloria. Então, eu quero falar aqui especificamente do primeiro sola, que é o principal. Porque se o primeiro sola não for o principal, os outros 4 solas não fazem sentido, porque o principal é o primeiro, porque todos os outros 4 solas se baseiam no primeiro sola. Sola é uma palavra em latim que significa somente. Então, sola significa somente. Então, quando se fala sola scriptura, significa somente a escritura. Então, o que acontece? O primeiro pilar da Reforma Protestante foi o quê? Somente a escritura. Porque o que acontecia na época da Igreja Católica Romana não era apenas a escritura, era a escritura e a tradição da igreja. Tanto que, para os católicos romanos, a tradição da igreja ela é mais importante do que a própria Bíblia. Então, o que os evangélicos, o que os reformadores, o que os protestantes fizeram? Eles falaram, não, o mais importante é a Escritura. O que a Escritura falar, o que ela ensinar é o que nós vamos aceitar e o que nós vamos seguir. Então, a tradição da igreja é importante? De certa forma, sim. Mas ela está subordinada, ela está em um degrau abaixo do degrau primeiro, que é a Escritura. Somente a Escritura. Então, a tradição da igreja, se estiver de acordo com o que a Escritura ensina, tudo bem, vamos aceitar. Isso que os reformadores defendiam. Só que sola escritura, posteriormente, foi acrescentado algo nesse pilar, que era o quê? Tota escritura. Então, novamente, na língua latina, né? Tota escritura significa toda a escritura. Então, o principal pilar da Reforma Protestante é sola escritura, tota escritura, que significa o quê? Somente a Escritura e toda a Escritura. Porque, infelizmente, nós vemos aí muitas igrejas evangélicas, né? Igrejas respeitadas que
sim, elas têm a Bíblia como a única regra de fé e prática, que é o que a Reforma Protestante visava, tinha por objetivo estabelecer a Bíblia como única regra de fé e prática. Tudo bem. No entanto, algumas igrejas na modernidade, na contemporaneidade que nós vivemos atualmente, ela não estuda, ela não aceita toda a Bíblia. Algumas partes que são mais debatidas, mais focadas, né? Como, por exemplo, a teologia da prosperidade, como essa teologia do triunfalismo, que você não pode aceitar um sofrimento na sua vida, que você nasceu só para ser um vencedor, que qualquer forma de derrota é um sinal claro e evidente de que você não foi alcançado pela graça de Deus. E a Bíblia não ensina isso. No entanto, quando algumas pessoas pegam versículos e partes da Bíblia isoladas, esse entendimento pode ser alcançado. Por isso, devemos rememorar o grande pilar da Reforma Protestante, que é somente a Escritura e toda a Escritura. Então, a gente não pode analisar a Bíblia, ter a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, apenas em alguns lugares que servem para mim, que servem para os meus ouvintes. Então, é toda a Bíblia e somente a Bíblia. Pois bem, dito isto, eu quero falar com você especificamente agora sobre as doutrinas da graça. Que, no meu ponto de vista, o principal reformador da igreja não foi Martim Lutero, foi João Calvino. João Calvino foi o principal reformador na época da Reforma Protestante. E ele não estabeleceu essas 5 doutrinas que vou falar com você nesse momento. Mas foi a partir das obras dele, a partir da obra dele, que foi estabelecido essas 5 doutrinas. Esses 5 pontos, que hoje é chamado de 5 pontos do calvinismo. Então, o que são esses 5 pontos do calvinismo? São as doutrinas da graça. Então, assim, dito isso, eu quero falar com você, aqui serão vários vídeos, né? E para falar sobre esses 5 pontos do calvinismo. Vamos lá. Aliás, eu coloquei aqui, é bem simples, né? Isso aqui, mas esses 5 pontos, eles formam um acróstico. O que é um acróstico? Como se fosse um poema em que cada uma das letras forma uma palavra na vertical. E cada uma das letras forma um verso na horizontal. Então aqui, esse é o acróstico. E a palavra que forma aí na vertical é a palavra tulip. Tulip, em inglês, né? Que no inglês significa a flor tulipa, né? Uma flor muito bonita. Então, tulipa. E cada uma dessas letras aí é um dos pontos do calvinismo, as doutrinas da graça. Então, o que acontece? A letra T, que está parecendo até uma cruz, né? Não reparem, né? Porque é bem simples a explicação. Então, a letra T vai tratar da depravação total, né? Que em inglês é total depravation, né? E a letra U, aqui, é a eleição incondicional. Unconditional election. Unconditional election, né? A letra L é a expiação limitada. É a terceira doutrina. É a limited expiation, né? O I é a irresistível grace. É a graça irresistível. Que quando eu for explicar sobre a graça irresistível, o termo melhor para a compreensão nossa é graça eficaz. Em vez de ser uma graça irresistível, é uma graça eficaz. Mas tudo bem, lá quando os teólogos foram definir isso aqui, ficou desse jeito, graça irresistível, irresistível grace. E o P, que é a última, mas a não menos importante, que é a perseverança dos santos, né?
que a letra P é a perseverança dos santos. Porque cada um dessas aqui, ó, que reconheceu que é um pecador depravado totalmente, e ele foi eleito incondicionalmente, e a expiação de Cristo alcançou a vida dele, e através da graça irresistível, ele foi habilitado a perseverar como um santo de Deus. Então esse aqui é o acróstico que vai resumir a obra de Calvino. E a obra principal de Calvino é essa daqui. Esses livros aqui. As Institutas de Calvino, né? As Institutas. Ele lançou essa obra, se eu não me engano, foi a primeira edição, foi no ano de 1536, 1535. A Reforma Protestante começou em 1517, e a primeira versão das Institutas, que no texto original foi escrito em latim, e literalmente ela era traduzida como Instruções da Religião Cristã. E aí depois virou apenas as Institutas. Dentro desses livros aqui, que são 4 volumes, é que os teólogos criaram os 5 pontos do calvinismo. Não foi Calvino que estabeleceu os 5 pontos, mas foram os teólogos, ao estudarem a obra de Calvino, que estabeleceu os 5 pontos do calvinismo. Agora, vale ressaltar um grande problema que nós estamos tendo, não apenas agora, mas isso já vem desde a época da Reforma Protestante, que é uma disputa entre os arminianos e os calvinistas. Infelizmente, até hoje, existe essa disputa entre os arminianos e os calvinistas, e sendo que ambos são irmãos, ambos são salvos pela graça mediante a fé. Ambos são salvos apenas pela fé em Cristo. Mas o que eu vejo, infelizmente, nas redes sociais, em vários locais que eu acompanho aí, são um ofendendo o outro. Os arminianos falando que a doutrina calvinista é diabólica, e os calvinistas falando que os arminianos não leem, não estudam a Bíblia. E isso eu quero rechaçar essa briga, essa disputa, essas ofensas entre irmãos. O que eu quero fazer você lembrar comigo nessa tarde, nesse dia, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, é Romanos 14. Romanos 14, Paulo diz que um crê que de tudo se pode comer, e outro come apenas legumes. O que come apenas legumes, não julgue o que come de tudo. E o que come de tudo, não despreze o que come apenas legumes. Aí Paulo dá a explicação, Romanos 14. Ele fala, porque o que come de tudo, para o Senhor come de tudo. E o que não come de tudo, come apenas legumes, para o Senhor ele não come de tudo, come apenas legumes. Então, por que os arminianos e os calvinistas precisam ficar discutindo, brigando, se ofendendo? Vale lembrar ainda que 2 grandes nomes, 2 grandes pastores, missionários do protestantismo, que foi George Whitefield e John Wesley, um era calvinista, outro era arminiano. E os 2 eram amigos. Eles não brigavam, eles não se ofendiam. Eles se tratavam com mútuo respeito. Então por que nós, na modernidade aqui, precisamos ficar discutindo quem está certo, quem está errado? No entanto, o meu objetivo aqui, como eu disse, é tratar dos 5 pontos do calvinismo. E esse primeiro vídeo foi para falar sobre a Reforma Protestante, o principal pilar da Reforma Protestante. E agora eu vou, nos próximos vídeos, vou começar a tratar especificamente dos pontos do calvinismo. Se você, meu amigo, é um arminiano, se você acredita que a doutrina calvinista é uma doutrina diabólica, uma doutrina que não está de acordo com a Bíblia, eu respeito a sua opinião,
eu respeito a sua ideia. No entanto, eu gostaria que antes de você colocar esse rótulo, né, colocar esse emblema de doutrina diabólica, entenda primeiro o que é o calvinismo. Porque eu já fui um arminiano. E por isso, eu não desprezo os meus irmãos arminianos, porque eu sei que eles estão com a visão, num certo ponto de vista, correta também. Eles não estão errados. Só que eu encontrei a minha paz, eu encontrei a minha satisfação, eu encontrei o sentido verdadeiro quando eu entendi o que eram os 5 pontos do calvinismo, o que era isso que Calvino tentou explicar. Porque Calvino não inventou o calvinismo. Calvino apenas explicou a Bíblia de uma maneira diferente até então. Não foi o calvinismo não é uma doutrina que está fora da Bíblia, ela está dentro da Bíblia. No entanto, eu também entendo que o arminiano não aceita o calvinismo porque muitas vezes ele não entende. E talvez o arminiano nunca vai entender, e está tudo bem, está tudo certo. Somos irmãos em Cristo. Mas como eu disse, ninguém precisa se ofender, ninguém precisa se achar superior ao outro. Eu não sou superior ao meu irmão arminiano. Então eu apenas te convido, se for do seu interesse, que me acompanhe nesses vídeos, que você tente entender antes de julgar, antes de rotular, antes de criar um estereótipo que muitas vezes ele é errado, porque nós somos salvos por Cristo, não por Calvino, não por Paulo. Assim como Paulo diz, né, que as pessoas não eram de Paulo, nem de Apolo, mas um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Cristo. Então é por Cristo que você está aí me vendo, é por Cristo que eu estou aqui falando, tudo é dele, por meio dele e para ele. Então, toda a glória seja dada, pois a ele eternamente. Então fique comigo. No próximo vídeo vou começar a tratar da doutrina da depravação total.